Boa noite, como vão vocês? Aqui é o professor Alexander e eu fiquei devendo, na verdade, uma solução para aquele problema que nós estávamos tendo, né, na aula presencial, para que pudéssemos acionar o SCP, né, que é o Semi Automatic Classification Plugin, tá? É um plugin, né, para quem não esteve na aula lá, é um plugin que permite você criar um fluxo de trabalho para manipulação de imagens de satélite, tá? É muito interessante, eu recomendo vocês colocarem, instalarem isso no QGIS de vocês. Porém, naquele dia, né, nós fizemos o teste de instalar, né, esse plugin e nós tivemos alguns problemas, não conseguimos processar a imagem corretamente e, para minha surpresa, essa mesma versão nova também não rodou nos computadores aqui da minha casa. Então eu resolvi gravar a solução para isso, para que vocês possam utilizar nos computadores das casas de vocês, ou no laptop, enfim, finalmente instalar né, conseguir fazer todo o processo, né, e tirar proveito aí máximo de uma imagem Landsat. Tá? O meu objetivo aqui com vocês é o de processar uma imagem Landsat igual àquele que eu disponibilizei no AVA, de forma a chegar no chamado NDVI. Tá? NDVI é um índice normalizado, né, de diferenciação vegetal. Tá? E aí o que acontece? Né? O NDVI ele é interessante porque ele é um índice, né, que vai mostrar para você o grau, o vigor da vegetação e, portanto, uma série de estudos podem ser feitos ali. O NDVI também ele é bastante utilizado na agricultura de precisão. Né? Então, se o cliente, né, digamos assim, queira ver onde é que você tem talhões, né, da plantação lá dele que tenham, né, que ofereçam problemas, você, usando o NDVI, você consegue apontar isso para ele. Tá? Doenças na vegetação, né, seja ela plantada ou seja ela natural, ou seja, né, reflorestamento, enfim, você consegue evidenciar usando o NDVI. Porém, não é só o NDVI. Né? Existem outros índices de vegetação que possuem diversas configurações e eu, inclusive, consegui criar, né, um PowerPoint para vocês com todos esses índices, os índices pelo menos aplicáveis, né, digamos assim, para o Landsat 8 e Landsat 9. Eu vou disponibilizar isso em breve no AVA, vocês vão poder baixar sem problema algum e com isso aproveitar. Né? Inclusive em outros programas, caso vocês aprendam, também é possível aplicar essas equações, essas chamadas matemáticas de banda, né? Que você consegue aí aplicar e evidenciar certos aspectos a partir das imagens Landsat. Tá? Muito bem, então vamos resolver o problema, né, que nós tivemos ali em sala de aula e que né, evitou né, da gente conseguir chegar no nosso objetivo. Primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o OSGel Shell, tá? Shell, esse cara aqui. Então você abre ali aquela pastinha, né, do QGIS, que ele joga normalmente, né, quando você instala,
ele coloca lá no desktop, né, na área de trabalho, desculpem. E aí vocês abrem lá na área de trabalho essa pasta e entram nesse OSGel 4W Shell. Então entrou lá, vai aparecer esse prompt aqui, e aí eu vou colar este comando aqui, tá? Esse comando aí, ele permitirá que você faça um upgrade de algumas programações que estão nos arredores, digamos assim, desse plugin aí, e que fazem com que, né, dê erro, né, na hora de processar a imagem. Então, simplesmente copia exatamente esse prompt, respeitando os espaços, respeitando os tracinhos ali que estão postos e tudo mais. Tudo aí, né, tem que ser idêntico ao que eu coloquei aí. E aí, depois disso, claro, né, na hora você vai dar um pause aí, vai copiar essa linha aí de programação. E aí, depois disso, você vai dar o Enter e ele vai fazer uma atualização. No meu caso, eu já mandei fazer essa atualização, então ele vai rodar por um bom tempo, mais demorado do que eu, inclusive. No caso aqui, como eu já instalei, ele está até acusando que o pré-requisito já está atendido, né, por conta da atualização que eu fiz. No caso de vocês, vai aparecer uma tela, né, e ele vai atualizando, né, várias coisas, e vai até ser um processozinho aí demorado, vai levar talvez aproximadamente aí talvez uns 10 minutos, tá? Feito isso, fique tranquilo, dá um exit, né, ou então dá um xizinho lá. Bom, então o próximo passo vai ser exatamente acionar o QGIS. Vamos acionar o QGIS, né? Pouco importa a versão do QGIS, tá, gente? Pode ser o Buenos Aires, pode ser esse Firenze e mesmo um posterior ao Buenos Aires, tá? Porque na verdade o problema não é a versão do QGIS, e sim o fato de ter essas, né, essas programações acessórias aí, com desatualizações e tudo mais, tá? Então essa solução que eu passei para vocês vai resolver a questão aí do processamento de imagens. Bom, não liguem para isso daqui, essa é a minha tela, tá? Entra aqui no projeto vazio, não precisa necessariamente agora, né, que a gente vai instalar aqui o complemento e tudo, não precisaria configurar o datum, tá? Mas se vocês quiserem, podem fazer isso, né, tá? Isso não liga também para isto. Bom, então com isso nós temos aqui o QGIS aberto e nós vamos então instalar o complemento, tá? Então vocês vão aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. E aí nós vamos em não instalado, tá? Nesse não instalado aqui, você vai no campo de busca e digite simplesmente SCP, tá? O que você vai instalar será o Semi-Automatic Classification Plugin, tá? Não é esse SCP aqui de cima, tá? Então clica aqui, tá? Certifique-se, né, que a telinha que apareceu é igual a essa daqui, ou bem parecida com essa, tá? Esse ícone aqui é só dele, né? É do Semi-Automatic Classification Plugin. Tendo, né, então, se está tudo certo, você vai instalar o complemento usando esse botão aqui de baixo, instalar complemento. Ele vai instalar para você, tá? Atenção também para não fazer esses procedimentos, né, com o QGIS aberto, etc. Então,
Fez lá aquele procedimento, aí sim você aciona o QGIS, tá? Bom, muito bem, está instalado. Você deve ter reparado que apareceram diversos botões novos aqui, né? E então nós vamos acionar o SCP para uma primeira configuração. Nós fecharemos mais uma vez o QGIS e aí sim nós entraremos para utilizar a extensão, tá? Então você vai no botão aqui, olha, que é o botão, digamos, central, né, da extensão. Clicou aqui, você tem, né, a telinha aqui do Semi-Automatic Classification Plugin. Você vai em Settings, está vendo aqui? Settings. Clicou aqui e em seguida você vai neste campo aqui, ó, Processing Setting. Por que você vai aqui? Porque você vai ter que configurar a quantidade de memória RAM do seu computador, tá? Você vai ter que saber quanto é e dividir por 2 e entrar com este valor aqui. Então, no meu caso, eu tenho 8 GB de memória. A maioria dos computadores hoje tem 8 GB de memória, mas às vezes alguém tem menos, às vezes alguém tem mais. Então, simplesmente use um conversor de gigabytes para megabytes. E você vai dividir a quantidade de gigabytes, né, por 2 e fazer a conversão. E aí esse número convertido, já dividido por 2, né, no caso, você vai entrar com ele nesse lugar aí que eu estou destacando para vocês, que é nesse Available RAM. Ou seja, você está alocando metade apenas da memória total do seu computador para o SCP poder trabalhar. O resto aqui você não precisa mexer em absolutamente nada. Tá? Feito isso, quando você, né, entrou com esse valor, você vai fechar aqui usando o xizinho e você vai sair novamente do QGIS. Então você vai fechar o QGIS, tá? Fechou, bonitinho, reabre o QGIS. Reabriu o QGIS aí. E assim que ele abrir, você poderá utilizar o QGIS normalmente e quando vocês abrem, algumas diferenças, né, aqueles botões e tal. E aí nós estamos prontos para começar a trabalhar. Então pode acionar aqui o botão do plugin. Nós vamos primeiramente neste comando aqui, Pre-Processing, tá? Clicou nele, ele vai abrir esse menu aqui dele, tá? E clique em Image Conversion, tá? Image Conversion. Como é que você vai fazer agora? Você vai aqui onde está escrito assim, Conversion to Reflectance and Temperature, né? Diretório contendo as bandas, qual que é? Você vai na portinha aqui, amarela. Você vai lá na pasta da imagem, seleciona a pasta da imagem de satélite. Tá? Não precisa daquele arquivo MTL, não precisa fazer isso, mas você vai acionar a correção atmosférica. Tá? Correção atmosférica, para que serve? Né? Por que eu peço para fazer a correção atmosférica? Quem não esteve na última aula vai ficar sabendo agora também que a correção atmosférica permite que o QGIS rode um algoritmo de forma a, entre aspas, limpar a interferência da atmosfera, né, que contém aerossóis, vapor d'água, enfim, uma série de gases que desvirtuam os valores dos pixels. Tá?
Então a correção atmosférica, basicamente, ele simula, mas muito bem simulado, uma atmosfera limpa, né? E apenas a exposição ali, né, da radiância da imagem original, tá? Bom, então nós vamos aplicar sim correção atmosférica, e as outras coisas continuam aí assinaladas, tá? Na verdade, assim, são configurações básicas que vale a pena mantê-las como está, tá bom? Então aqui você vê a lista, né, das imagens, né, da cena, na verdade. A cena é o conjunto, né, e as bandas aqui estão especificadas, né. Você vai perceber que aqui, né, o começo é muito parecido, mas aí começa a mudar certas coisas, né, porque existem ajustes radiométricos específicos de cada uma das bandas. Outras coisas são efemérides, né, a distância Terra-Sol, a elevação do Sol, o ângulo, né, de elevação do Sol, e por aí vai, tá? Então todas essas informações acabam sendo utilizadas pelo SCP, né, e ele puxa essas informações ali do arquivo, né, MTL na verdade, e ele integra isso no processamento da imagem para gerar, né, o conjunto aí que a gente precisa. Então, feito isso, você vai dar run aqui embaixo, ó, run, tá? Eu não vou pôr aquela musiquinha run, tan 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 tan, né? Então, run, e aí ele vai querer a pasta de saída, né? Então eu vou criar uma pasta nova aqui, para não perdermos tempo. Novo, tá? E aí nós vamos selecionar essa pasta nova aqui, seleciona, e ele vai começar a rodar o processamento. Você vai poder acompanhar esse processamento aqui, olha, na tela principal. Não feche o SCP, só puxe ele aqui de lado, e você vai perceber que o QGIS vai mostrar para você a evolução aqui do processo, tá? Que não é muito demorado, mas ele leva um tempinho aí, tá? Tá vendo? Agora ele já está em 7% e por aí vai. Muito bem, gente. Então ele conseguiu. E aí com isso nós temos agora a primeira etapa, né, que seria o tratamento inicial de uma imagem de satélite. E aí com isso ele estaria pronto, no caso, para outras etapas, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma classificação, isso daqui é assunto até para um semestre inteiro, acredito eu, tá? Mas nós temos também a chamada matemática de bandas, que seria esse band calc aqui, que ele permite você cortar caminho, não diria cortar caminho, mas ir direto a um objetivo, né, bem estabelecido, que seria, por exemplo, estudar vigor da vegetação, entre outros índices ali bastante úteis, né, inclusive voltado para ambiente construído, né. No PowerPoint que eu vou disponibilizar para vocês, vai ter lá isso. Além disso, nesse mesmo PowerPoint, eu coloquei uma descrição da utilidade de cada uma das bandas do Landsat. Para que serve cada uma daquelas bandas que foram criadas ali para o sensor capturar, tá? Então isso também está especificado nesse PowerPoint, que vocês poderão baixar em breve aí no AVA. Acredito eu que aí durante a semana eu já consiga colocar isso, tá? Bom, gente, então aqui eu vou nessa band calc aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou nesse botão aqui, olha, que é esse botão
né, de um ciclo, né, digamos assim, aperta ele. Ele vai dar uma atualizada aqui das bandas. Você vai olhar aqui, você vai perceber que tem muitas bandas novas, muitas configurações novas, tá? Não ligue para isso por enquanto, mas o que você vai fazer é basicamente olhar aqui nessa lista de funções. Você vai descer bem devagarinho, tá? Bem devagarinho, e você vai ver que existe a função, tá? Vamos usar aqui, ó, desse jeito, tá? Os índices, tá? Então existem os índices e você tem o NDVI. Existe o EVI, que também está descrito lá no PowerPoint, tá? Que seria o Enhanced Vegetation Index. E o NBR, que agora eu não lembro, para falar a verdade, o que ele faz, mas eu tenho lá, provavelmente ele está instalado também, descrito no PowerPoint que eu elaborei para vocês, tá? Então, NDVI, EVI, normalmente as pessoas usam o NDVI. Clicou aqui uma vez, duas vezes, desculpem, ele já está configurado e ele lê, né, essa expressão aqui já lê diretamente a variável que ele precisa, tá? Então, portanto, você não precisa mexer em nada aqui. E aí, com isso, você pode... detalhe, gente. O PowerPoint que eu disponibilizei, ele já vai ter esta carinha aqui também. Então, mesmo índices que não aparecem aqui dentre essas funções já padrão do SCP, lá no PowerPoint você vai ter todas as expressões estudadas e devidamente prontas para você apenas copiar ali, né, conforme está lá, para esse campo aqui de expressão, tá, de forma que ele rode perfeitamente, tá? Então, posto isso, nós vamos então dar o run, tá? E aí ele vai querer, né, uma pasta de saída. A gente entra no novo aqui, tá? E aí você pode colocar o nome, né, NDVI, por exemplo, tá? NDVI, e manda salvar o arquivo. Muito bem, ele salvou já o arquivo, tá? E você vai ver que ele carregou já o NDVI aqui atrás, tá? Vamos minimizar aqui o SCP. Permita-me apenas mostrar para vocês o que o NDVI faz, né, efetivamente. Eu vou dar um zoom aqui. Essa imagem, gente, assim como aquela que está no AVA, né, também para vocês baixarem, é um arquivo que contém aí a cidade, a mancha urbana da região metropolitana de São Paulo. Então eu estou dando um zoom aqui na região da Cantareira. Está vendo que as áreas com vegetação bastante vigorosa, elas estão nessa cor mais esbranquiçada. Enquanto as áreas, né, que não possuem vegetação, ou possuem uma vegetação bem modesta, elas estarão mais escuras. O NDVI ele é um índice que vai de -1 até 1. Né? Porém, abaixo de 0.2, 0.1, você já pode considerar que não é nada, né, relacionado à vegetação. Geralmente vai estar relacionado a outros usos, né? Asfalto, área construída, concreto, né, etc., água. Enquanto os pixels com valores mais altos, né, estão evidenciando o vigor da vegetação. Então, se eu dou um zoom aqui, né, aqui é o Horto Florestal, por exemplo, tá, o Parque Alberto Loefgren, né, e aqui seria o Parque Estadual já, né, a entrada do Parque Estadual. Tal. Se eu der um zoom aqui nessa área, tá, vocês vão perceber, usando aqui o botão de identificador, vai aparecer essa telinha aqui do lado. Se eu clico em qualquer ponto aqui da imagem, vai aparecer
o valor do NDVI. Então, 0,81, né, já é quase 1. Isso significa que há um alto vigor da vegetação nessa área que eu cliquei. Tá? Então eu posso ir testando o vigor da vegetação e tal. E quando eu chego nesses pixels mais escuros, olha o valor, né, como cai drasticamente. 0,28, né, 0,26 e assim por diante, 0,2. Né? Então o NDVI ele serve para esse tipo de estudo. Tá? Vale a pena explorar isso. O SCP também ele permite você criar imagens, tá? Visões sintéticas da imagem. Então, se eu quiser, por exemplo, ver uma composição de bandas, né, das imagens, né, que a gente gerou, da cena que a gente gerou, nós podemos vir aqui onde está escrito RGB e criar uma composição, por exemplo, 4, 3 e 2, e ele carrega, então, a imagem Landsat, né, conforme essa composição de bandas. Tá? Eu consigo fazer, então, um comparativo, tá, da imagem de satélite, né, como, né, uma visualização, digamos, familiar, né, que a gente possa ter, e, né, eu posso desligar e olhar para o NDVI e fazer uma análise em cima dessa composição, tá bom? É muito fácil, você pode ver que eu vim aqui, né, eu selecionei, eu posso usar 7, 3 e 2 também, é uma outra composição que favorece o vermelho. É interessante porque também, olha, né, a área de várzea, as áreas de várzea parecem estar um pouquinho mais destacadas. Áreas de vegetação urbana também são favorecidas, né? Não sei se vocês sabem, mas o vermelho é uma cor, né, que o olho humano consegue distinguir melhor cores, né, do que apenas o verde. Eu sou talvez um dos poucos que utilizam verde ainda. Né? Tem a composição 3, 2 e 1, que também faz uma composição interessante de se trabalhar, também destaca certos aspectos aqui, né, que são interessantes. Posso aplicar aqui um contraste, né, alguma coisa nesse sentido. Né, lá, ele às vezes pode melhorar um pouco. Tá, aqui ele resgata um pouco a granulação da imagem, por aí vai. Mas eu gosto bastante de trabalhar no 4, 3 e 2, em que eu estou bastante familiarizado. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês na aula da semana passada. E acredito eu que, caso, né, você queira testar isso sem fazer aqueles primeiros procedimentos, eu acho que seria um pouco arriscado, talvez não dê certo. Melhor fazer aquele procedimento sempre que você for reinstalar o QGIS, né, enquanto não sair uma versão, né, mais estável, me parece, do próprio SCP. Tá? Creio eu que no futuro você instale o SCP, né, como complemento ali, e ele comece a atualizar, né, essas coisas aí em paralelo, como em outras versões aí dele. Né? Isso já acontecia, eu nunca tive que me preocupar em fazer esses procedimentos iniciais para acionar o SCP. Tá bom? Creio eu que sejam apenas problemas de compatibilidade. O QGIS evoluiu bastante também nos últimos anos e talvez o SCP não tenha atualizado certas coisas na sua instalação automática, e aí o próprio fabricante do SCP acabou sugerindo, né, fazer essas configurações iniciais para que o SCP voltasse a funcionar. Como vocês viram, passou a funcionar novamente. Tá bom, gente? Olha, um grande abraço. Não esqueçam, a prova, né, será totalmente baseada nas nossas aulas teóricas. Tá? Se eu fizer qualquer pedido relacionado ao QGIS, será coisa muito básica.
tá? Muito básica, nada assim, não, roda aí o SCP, não vou pedir isso, tá? Mas algo do tipo da primeira, da segunda aula, no máximo, serão coisas que eu talvez peça, tá? Eu tomo essa liberdade de pedir, até porque a parte prática é até mais importante ainda, né? Tendo em vista a necessidade, né, de dominar uma ferramenta dessas. Tá bom, gente? Então um abraço para vocês, espero que vocês possam aproveitar bem esse vídeo aqui e até!